Bem-vinda ao Café com Drink. Meu nome é Thalita, eu sou psicóloga. E neste Café com Drink, a gente está aqui abordando o tema A Escolha de Ser Solteira com a Juliana Lonza, funcionária pública, buscadora aí da felicidade, da paz. Você vai encontrá-la no Instagram como Juliana com A, Lonza com Z-A no final, Lonza com N. E a Juliana, ela tá tomando um vinho tinto e eu tô tomando um espumante que já tá aqui. Vamos ver se eu vou terminar, né, no final aqui a garrafa, ó. Então vamos lá. Ô Ju, Uau. você falou no primeiro bloco que tá super interessante. Aconselho todo mundo a assistir esse Café com Drink até o final. Mas você falou no primeiro bloco que você brincava aí de casinha, brincava aí, né? Dividia aí o seu marido com a sua irmã quando você era criança. E isso é um reflexo aí da sociedade, né? Na gente, né? Que menina tem que brincar de casinha, tem que casar, etc, etc. E você diria que ser solteira hoje em dia é uma consequência ou é um efeito da vida moderna? Eu diria que é um pouco dos dois, assim. Ah, porque hoje em dia não tem mais essa pressão social como tinha antigamente, né? Pra, não é tão mal visto, né? Não é mais a pessoa que está sozinha porque não conseguiu ninguém, não, não dá certo com ninguém. Não é um problema, né? Não é uma questão hoje em dia mais. Apesar de muitas vezes a gente ser julgado por ser solteiro e tudo mais, que muitas vezes é confundido também com ah, o- talvez o fato de você querer estar disponível para muitas pessoas, né? Não quer se comprometer com uma só. E não é muito por aí, né? Tem vários motivos para uma pessoa escolher estar solteira, né? Então, eu acho que a vida moderna contribui muito para a gente ter a coragem mesmo de assumir essa decisão, sabe? E sustentar ela. Uhum. É como se fosse assim, meio a meio, né? Sim, sim. É, é. Eu espero não ser vista como a tia solteirona que mora com gatos. Eu nem tenho gato, né? Daqui a pouco eu tenho... Mas já tenho plantas. Comecei com as plantas. E existia um medo mesmo de ficar para titia, né? A expressão mesmo é ficar para titia e tal. Né? Eu não tenho esse medo hoje mais, né? Por conta dessa modernidade toda, das pessoas, da gente está mudando muito a forma de pensar e de enxergar os relacionamentos hoje em dia. Mas eu acho que isso é uma coisa muito, muito pouco falada ainda, sabe? Ainda existe muito tradicionalismo em relação a casamento, estar solteiro, estar no relacionamento. E é engraçado que eu queria te perguntar isso, esse termo, né? A tia, titia solteirona, a tia solteirona. Como é que é você com relação a isso? Você gosta desse termo? O que que você pensa a respeito disso? Que é uma pré-ideia que as pessoas fazem, né? Daquela tia solteirona. Pois é, eu não sei, na verdade, o que, porque é uma coisa que a gente ouve tanto, ouviu a vida inteira, né? E eu tenho muitas tias solteiras na família, sabe? Então, isso, né, eu acho que talvez por isso eu nunca vi com maus olhos a expressão mesmo, sabe? Sempre foi com muita graça, assim, que eu sempre achei engraçado e tal, porque eu tenho muitas tias na família solteiras, assim que nunca casaram, que eu nem não sei nem se já tiveram namorados. Uma delas chegou a ficar um tempo num convento, sabe? É, então, tem tias avós também que foram solteironas, assim, nunca casaram.
Eu não sei, eu acho que eu via isso como uma coisa que normal. Nenhuma delas era tratada de forma diferente por ser solteira, sabe? Então, acho Uhum. que não, para mim, né, a minha experiência pessoal, assim, minha visão mesmo disso, não vejo como um problema, assim, e não ligo. Hoje, muita coisa que as pessoas falam, eu não permito que me atinjam, assim, que me deixem, sei lá, chateada, que seja, né? Então, é, ser chamada de tia, né? Tia dos gatos, alguma coisa assim, isso, de fato, não me incomoda. Porque eu não sei o que que significa isso. É só uma expressão, talvez? Não sei dizer. Não, eu acho que você já disse tudo. E você nunca teve, assim, um receio, né, de tornar essa tia quando você era Olha, criança? então, o que que acontece? Foi uma construção, né? A pessoa que casou, ela é totalmente diferente da pessoa que eu sou hoje. Mas eu precisei passar por isso e várias outras experiências para chegar onde eu estou hoje com a ideia de relacionamento, de vida que eu tenho hoje, sabe? Então, eu tinha, assim, quando era jovem, inclusive eu acho que é, eu me questiono sobre o que me levou a tomar a decisão de casar, né? Foi um pouco essa pressão social mesmo, né? De tipo, poxa, tá ficando velha, né? Já tá namorando há muito tempo. Então, um monte de motivos que não eram, a gente tá apaixonado, vamos casar por conta disso, sabe? Tipo, porque a gente é sei lá, a gente se ama, somos um casal apaixonado. Foi esse o motivo, foi todos os outros, que eu acho que errados, né? Então, o único motivo certo é o amor. Não estou dizendo que não tinha, mas, Hum. enfim, a gente tinha um bom relacionamento e tal. Mas os motivos mesmo dessa decisão foram diferentes do que deveria ter sido. Para ele eu não sei, mas para mim foi muito essa coisa da pressão social mesmo, sabe? Uhum. E o medo de ficar sozinha, e o medo porque eu já estava de fato velha. Aí eu pensava, eu casei com 30 anos. E aí eu pensava, ai, nossa, se eu já estou namorando há muito tempo, se eu não casar agora, até eu encontrar alguém, até a gente, né, namorar tempo suficiente para casar, eu vou estar muito velha. Então, né, vamos, já tenho aqui uma coisa encaminhada, vamos embora. Para uma pessoa, é, um menino ou uma menina que tem aí esse receio de virar o tio solteirão, a tia solteirona, o que que você diria para essa pessoa? Eu diria que, que não tem nada a temer, sabe? Não há nada a temer. Estar solteiro não é uma sentença, e não é uma coisa triste. Depende muito de como que você lida, como você se relaciona. Outra coisa, ah, o relacionamento, né? Você está num casamento, num relacionamento, ele depende de amor, sabe? Então você não tem que buscar. Muitas vezes, se você fica nessa coisa da falta, né? Buscando preenchimento, tem como dar certo, sabe? Então, eu acho que você tem que viver a sua solteirice, não temer pelo fato de talvez não encontrar ninguém. Eu falo isso para mim o tempo inteiro. O fato de talvez não encontrar ninguém com quem você vai ter uma compatibilidade, você vai sentir, sabe, alguém para caminhar junto com você, para somar, e você vai correr esse risco. Mas, assim, é melhor você estar sozinha, encontrar satisfação, plenitude,
em estar sozinho, é muito importante. E aí que vem essa, poxa, você está solteiro, você tem essa oportunidade de mergulhar mesmo, olhar para dentro, mergulhar ali no autoconhecimento, sabe? E aí você vai perceber que tudo que você precisa, você já tem, né? O amor que você precisa, você também já tem. Você não precisa do outro para isso, né? Você não tem que buscar fora. Eu acho que isso, pensando assim, naturalmente acaba aparecendo alguém e você não fica sozinho, Uhum. porque você simplesmente parou de buscar a todo custo, sabe? E aí eu acho que as coisas acontecem assim. É, e, e não tem que temer. É, você tem que aprender a gostar da sua própria companhia e se bastar. E pronto. Você, você se define como eu estou solteira, no sentido assim, eu estou aberta caso apareça alguém, ou você se vê como eu sou solteira? Assim, mesmo se aparecer alguém, eu não quero ter um parceiro, um relacionamento, eu não quero ter um casamento. Como é que é isso assim para você? Esse estado, estado civil, né? Esse estado civil aí, ele está aberto a mudanças ou não? É, eu para mim, eu me vejo como estar solteira. Até porque como eu falei no começo, ali no primeiro bloco, né? Tipo, eu não consigo me definir, porque eu estou em constante mutação. Então, Aham. hoje eu estou solteira, mas não estou fechada para relacionamento, né? O que acontece é que eu não estou buscando um. Não estou em busca de um. Eu estou aqui me descobrindo, aproveitando a minha liberdade, e vivendo a minha vida, fazendo coisas que eu gosto. É, e se eu encontrar alguém que faça sentido, sabe, para poder fazer parte da minha vida junto de tudo isso, ótimo, né? Vou ficar super feliz. Na verdade, no fundinho, até anseio um pouquinho por isso, mas assim. Não é uma busca, não busco, não procuro. Eu só não estou fechada para isso, de tipo, não vou nem começar a sair muito com aquela pessoa porque eu não quero me envolver, eu não quero. Não tenho isso. Inclusive, eu acho assim que a gente tem que. Eu gosto de viver os relacionamentos de uma forma bem fluida, sabe? Não, eu acho que não há necessidade também de ficar rotulando, dando nome, tipo, o que que a gente tem? Não sei. Tem que dar nome? Precisa? Às vezes não precisa, só vai vivendo e fica e vai aproveitando. E se, se fizer sentido de fato virar um relacionamento, vocês vão saber, eu vou saber, ele vai saber, sabe? Então, é isso, assim. E deixa eu te perguntar, você já falou meio que um pouquinho antes, você não está buscando um relacionamento, mas você também tem a esperança de ter um relacionamento? Como é que é isso? É, 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 é que às vezes, assim, faz falta algumas coisas, sabe? Mas é Uhum. um misto, assim, de se dar ao mesmo tempo, que você, eu quero um namorado. Aí eu penso, poxa, mas aí eu não vou poder, sei lá, fazer aquela viagem que eu já me programei, eu não ia poder. Não quero mais. Mas, sabe, é um misto, assim, do tipo, seria bom se tivesse alguém aqui, mas ao mesmo tempo seria ruim. E aí, enfim, eu deixo tudo acontecer, mas às vezes eu sinto falta de ter uma parceria para algumas coisas, né? Uhum. E às vezes eu gosto muito de conversar. Eu Vocês estão também, vendo? eu também, viu? Eu sou muito falante, então assim, às vezes eu esgoto os meus amigos, e aí. Mas assim, é que tem coisa que a gente não conversa com amigo, assim, sabe? Umas coisas do tipo, ligar para poder ficar falando, não sei, umas coisas bestas, sabe? Eu sinto falta de umas coisas assim.
Mas não é uma falta. Tá, eu falei sinto falta, mas assim, não é exatamente uma falta, né? Só que são coisas legais, gostosas, que às vezes eu gostaria de viver, entendeu? Mas, mas não é uma falta, não fico naquela coisa, poxa, se eu não tiver um parceiro, eu não vou ter isso. Não, eu busco de outras formas, entende? Se eu sinto uma necessidade que um em algo que, por exemplo, a falta mesmo de um relacionamento, eu tento buscar preencher essa falta com outra coisa, porque, pelo que eu já falei antes também, eu não acho certo, eu não acho legal, eu, eu tentar preencher isso com alguém, sabe? Tipo, não é justo, assim, tá preenchendo um buraco ali, e quando, na verdade, eu acho que deveria ser a própria relação, assim, da você com outra pessoa, que deveria ser importante, e não ele tapando um buraco, uma Hum, falta que você tem, entendeu? uhum, entendi. Você falou no primeiro bloco que a conscientização ou a percepção de que você tá meio que preso, enquadrado num relacionamento, te levou a escolher ser solteira. Além disso, o que mais te levou a essa escolha? Olha, eu senti também uma necessidade de meio que de ficar um pouco mais reclusa, eu diria, sabe? Eu tenho esses momentos assim que eu preciso de um pouco de introspecção, sabe? E, e aí eu acho que eu estava me perdendo, né, no relacionamento. Isso é muito fácil de acontecer dentro de um relacionamento, eu acho, sabe? E a gente não percebe, é muito sutil, você vai fazendo concessões, você vai mudando, fazendo alguma coisa para agradar, deixando de fazer alguma coisa para agradar, e aí quando você vê, você não se reconhece mais. E aí eu cheguei nesse ponto, assim. Então eu acho que foi isso também, eu precisava me reconectar comigo mesma, assim, sabe? Uhum. E aí, quando eu falo em liberdade, ai, desculpa, balançou tudo aqui. Quando eu falo Achei em que era o vinho, liberdade, achei que era o vinho. quando eu falo em liberdade, não é a liberdade tipo assim, para ir para o bar com os amigos. Não é esse tipo de liberdade. É liberdade de ser você mesmo, sabe? É exatamente isso, assim, de eu não precisar usar máscaras, de eu poder ser eu, de eu poder me mostrar vulnerável e mostrar os meus defeitos e não ser cobrada e não ser julgada por isso. E, e ter também a liberdade de fazer as coisas que gosta sem ter que negociar com o outro, né? É, é. Eu assim agradeço muito essas respostas assim tão profundas e tão honestas. E assim admiro muito sua coragem de estar se abrindo assim e assim agradeço muito. Só fazendo um parênteses aqui, tá? Ah, É, antes, pô, você fazer outra pergunta, já comentando o que você disse, é, eu acho que é muito importante falar sobre isso, sabe? E eu gosto muito de falar sobre esses assuntos. São coisas que, assim, que eu gostaria muito que alguém tivesse falado e eu tivesse a oportunidade de ter escutado, que talvez me inspirasse e me ajudasse nesse meu processo, que foi muito difícil, sabe? É, porque a gente se sente perdido, né? E até eu demorei para entender e ter todo esse entendimento assim de relacionamento, sabe? De que não é apego, que não deve ser uma, né, para suprir uma falta. E eu acho que se eu tivesse ouvido alguém falando sobre isso,
e ia me inspirar e acelerar esse processo, né? Que eu demorei para chegar. Então, eu ia ter sofrido Não, exatamente, tipo assim, menos. e se até assim o motivo de eu ter escolhido assim esse tópico, sabe, te procurado, e eu acho que todo mundo passa por essa fase, né, de mesmo se não for uma escolha assim eterna, todo mundo passa por esse momento de ser solteiro, né, e por Sim, experiência pessoal também, eu acho que se eu gostaria de ter ouvido mais sobre essa coisa de como navegar essa fase de uma maneira mais saudável, sabe? Eu fui assim aprendendo meio que na marra e as coisas foram acontecendo para mim. Então, assim, eu entendo totalmente a sua perspectiva. E eu falo que antes mesmo, eu acho que eu introduzi o primeiro bloco falando aí de pesquisa e tal. Mas antes dessa pesquisa, vem aí uma experiência pessoal e um desejo meu eu gostaria, quando eu vejo sei lá, 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu gostaria de ter ouvido, ou de ter oportunidade de participar de uma conversa sobre essa fase, sobre esse momento aí de ser solteira e navegar isso de uma forma saudável, que eu acho que isso é necessário, né, para todos nós, sim. independente aí do gênero, a gente vai ser solteiro em alguma época, sabe? Então, mas de toda forma eu agradeço muito aí a sua disponibilidade, a sua coragem, a sua honestidade. Valeu demais, Ju. E Imagina, obrigada a você. com essa experiência toda, como que você vê os seus relacionamentos passados? Assim, na visão da Juliana, estando solteira, né? Eu vou falar aí não ser solteira, porque você tá aberta aí ao que a vida te proporcionar, mas a Juliana estando Sim. solteira e tirando assim o máximo deste momento e navegando isso de uma forma muito saudável, essa fase, estar solteira de uma forma muito saudável. Como que você vê seus relacionamentos passados? Olha, para mim, eles foram intensos e transformadores, sabe? Eu ia dizer um pouco uma escola, assim, foi uma experiência muito maravilhosa, bem, todos eles, porque eu tenho o prazer de dizer que, tipo, eu nunca tive problema mesmo no relacionamento de terminar porque brigando e tal, sabe? Simplesmente não fazia mais sentido da gente estar junto e tal, e assim que a gente terminava. Então, assim, eu aprendi muito, 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 muito sobre mim. Principalmente isso, muito sobre mim, sobre o que eu quero, o que eu gosto. Comecei muito perdida em relacionamentos, sem saber o que que era, o que que eu queria, e seguindo bem esse roteiro mesmo social lá, que é meio que imposto, né? Então, perdida, super perdida. E aos poucos eu fui descobrindo, assim, né? Eu fui entendendo de relacionamentos. é, E eles foram despertando em mim algumas coisas que eu acho que precisavam vir à tona, assim, sabe? Então, para mim, eles foram, olha, de muito aprendizado, muito aprendizado. E também che- me fizeram chegar num momento agora que, tipo, a minha régua tá aqui acima, tá muito alta. Aí agora tá complicado, tipo, por isso que eu falei, já tô aceitando o fato de que talvez eu fique solteira mesmo, pra titia mesmo, e porque a régua tá muito alta. Uma amiga minha me falou há pouco tempo atrás, ela falou, Juliana, você tem que flexibilizar aí seus critérios. Eu falei assim, não vou mesmo. Vou aceitar o que eu não, sabe, menos do que eu quero. Não tá. Mas, na verdade, não é assim, não são critérios são muito mais critérios de ideais, assim, sabe? Tipo,
Não é exatamente, ai, tem que ter 1,90 m, que seria desejável, porque eu tenho 1,80 m. Mas, Eu também. pois é. Mas, então, é interessante que, bom, eu tive dois relacionamentos de morar junto, né? De dividir mesmo uma casa e tal. E aí eu aprendi muito, muito com o primeiro. E aí o segundo, eu já cheguei assim com uma experiência tão boa e, e fui fazendo de outra forma, sabe? Eu de fato aprendi alguma coisa com o outro. E aí as questões que vieram nesse aqui foram diferentes, sabe? Já não tive os mesmos problemas, as mesmas questões ali do relacionamento anterior. Então, por isso que eu digo, tipo, com esse último eu aprendi mais alguma coisa, sabe? Que para o próximo eu acredito que vai ser muito mais rico, né? Eu fui muito feliz nesses relacionamentos, então, para mim foi, vejo mesmo como uma escola, assim, um lugar que eu aprendi muito e que eu me diverti também. Nossa, que bacana. É, Que é que bonito. Que eu madura acho essa resposta sua. Eu acho que tudo é como a gente olha, sabe? Tipo, teve momentos assim que eu poderia ter raiva, mágoa, teve, mas eu não me apeguei a eles, Uhum, sabe? Eu uhum, acho que não pra quê? E outra, eu entendo muito que às vezes assim as atitudes que a gente tem dentro de um relacionamento depende da maturidade do casal, uhum. sabe? Depende da maturidade de cada um. É, e aí não dá para a gente se apegar nisso, sabe? Tipo, eu também fiz coisas que eu, no relacionamento seguinte, eu tentei não repetir, porque não foi legal. Então, por que que eu vou me apegar no que o outro fez e que me chateou? Né? Eu vejo mesmo que foram coisas. E outra, descobri, e hoje eu valorizo muito o diálogo, mas o diálogo sincero, sabe? Do tipo, daquilo que te incomoda, daquilo que não é um diálogo de briga, de apontar o dedo, não. É um diálogo honesto, você se abrindo ali, falando do que você está sentindo. Isso é muito importante. E reforça muito a conexão do casal, sabe? Então, então é isso. É muito Expectativa para o interessante. próximo. Não, não, não. Eu acho que, assim, em suma ou em resumo, o que que você falou aí é o fato de um relacionamento ter acabado não significa que esse relacionamento foi ruim, né? Ou Sim, que a pessoa ali há mágoas. Um relacionamento pode terminar e ter sido excelente, ter sido muito proveitoso, sabe? Eu sim. acho que essa é aí a virada ou a forma de navegar de uma forma saudável o fim de um relacionamento, né? Nem todo relacionamento que termina significa que é um relacionamento ruim, né? Um relacionamento bom não precisa terminar em casamento, né? Um relacionamento bom, saudável, pode sim ter um fim, né? Pode sim haver um divórcio, porque as pessoas ali têm valores diferentes, ou têm propósitos diferentes, ou encontraram algo ali mais alinhado com o que elas são naquele momento. Então, eu acho isso daí foi muito válido o que você falou. E a gente vai para um outro bloco para a gente explorar mais sobre a escolha de ser solteira. E eu vou ter que tomar água, porque senão eu fico tonta. Acabou. Ah, Tá quase! Eu vou tomar uma água aqui e aí a tá gente certo. continua. Vou dar uma Tá bom. pausa.